Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou aos teus pés, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Aleluia. Nós somos teus, Deus. Nós queremos ser iguais a ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Como é bom louvar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero te dar as boas-vindas a mais um culto vespertino da Igreja Metodista em Campo Belo. E quero começar esse culto compartilhando uma palavra com vocês. Essa palavra se encontra em 1 Crônicas 13:8, que diz assim: Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo o vigor e alegria diante de Deus, e ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Que, assim como Davi e os israelitas, nós possamos louvar ao nosso Senhor com toda alegria, com todo o nosso vigor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com nossa alma purificada, com nosso pensamento voltado ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, buscamos, Deus, a Tua presença para glorificá-los, Deus, para adorá-los, Jesus. Pai, para que nosso louvor suba, Senhor, como aroma suave a Ti, Pai, nós pedimos perdão, Jesus. Perdão pelos nossos pecados, aqueles que soubemos que fizemos, aqueles que não soubemos, nos dá discernimento, Jesus. Pai, nos torna mais alvos que a neve, Jesus. A chama que há no nosso coração, Senhor, faça com que ela exploda. Faça com que essa chama, Senhor, vire uma explosão do Teu Espírito. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Tá bom. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós temos aqui alguns avisos importantes que já são conhecidos, mas nós queremos reforçar que na terça-feira às 14h30 nós teremos a tarde da bênção. Na quinta-feira às 20 horas nós teremos o nosso culto de oração. E sexta-feira às 20 horas nós teremos
um discipulado com os homens através do YouTube. Não nos esqueçamos também que o próximo domingo já será o primeiro domingo do mês de novembro. E é muito importante que você possa separar os elementos para a ceia, que você possa separar o pão e também o suco de uva, para que no domingo pela manhã nós participemos juntos da ceia do Senhor. E por falar em culto, por falar em primeiro domingo, por falar em ceia, é muito importante que você não se esqueça que nós já retornamos com o nosso culto presencial todos os domingos pela manhã. O culto tem início às 9 horas, também será transmitido pelo canal da igreja, mas para que você esteja conosco é importante que durante a semana você entre em contato com a secretaria, seja através do telefone da secretaria da igreja, seja através do WhatsApp. Confirme a sua presença. Crianças acima de 7 anos também poderão participar, desde que permaneçam durante o culto sentadas ao lado de seus pais e de sua família. E o uso de máscara também durante o culto é muito importante. Mas pastor, é seguro voltar? Nós temos seguido tudo aquilo que nos foi passado dos órgãos da saúde, da hierarquia da Igreja Metodista. Então há o distanciamento entre cadeiras, há a aferição de temperatura quando você chega, há o tapete sanitizante que você pode pisar com o seu calçado, há o álcool em gel que está disponível, e desta forma nós cremos que é sim seguro estarmos aqui, porque estamos seguindo aquilo que foi determinado. E será um prazer poder receber você no próximo domingo, para que aqui nós participemos. Não nos esqueçamos que temos apenas 32 lugares. Daí a importância de você confirmar a sua presença. Neste momento nós também vamos orar pela vida dos dizimistas, pela vida dos ofertantes. Antes disso, é importante que você dê o seu like para contribuir com o crescimento do nosso canal. Caso não seja inscrito, faça a sua inscrição, ative o sininho para novas notificações. E neste momento, como eu disse, nós vamos orar pelos dízimos, vamos orar pelas ofertas. A você que não deixou de contribuir, nós queremos, em nome da liderança da igreja, louvar a Deus por sua vida, por sua contribuição, por sua fidelidade, por sua participação. A você que não tem contribuído, nós vamos continuar orando para que o toque seja do Espírito Santo. Não é por força, por imposição, não é por violência, mas é o Espírito Santo quem tem que tratar isso dentro de você. E nós vamos continuar abençoando também a sua vida. Vamos orar pelos dízimos e ofertas? Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por este culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Te agradecemos, Pai, porque estamos aqui para lhe render e oferecer o culto que lhe é devido. Agora, Pai, unindo a nossa fé, nós queremos clamar pelos dízimos, pelas ofertas que têm chegado, através do PicPay, através, ó Deus, de transferências bancárias. Pedimos que o Senhor continue sendo o Deus da provisão na vida da tua igreja, na vida das famílias, na vida do teu povo. Aqueles que têm retido a 10ª parte que lhe pertence, que o teu Espírito possa tratar, possa cuidar, possa convencer. Nós oramos neste momento pedindo abertura de portas pela vida daqueles que se encontram desempregados. Te pedimos pelos empresários, pelos profissionais autônomos, liberais, pelos pensionistas, pelos aposentados. Pedimos que a provisão do Senhor possa continuar abastecendo as despensas dos nossos lares. Obrigado, Pai, porque enquanto igreja temos provado da tua fidelidade, temos provado da abertura de portas, e neste momento nós consagramos os dízimos, as ofertas, assim como também consagramos os ofertantes e os dizimistas. Continue, Senhor, aceitando o nosso louvor e a nossa adoração, porque este momento de louvor vai continuar nos preparando para ouvirmos atentamente a tua palavra. Nós oramos e por tudo graças te rendemos em nome de Jesus. Amém.
teu poder. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-nos além, leva-nos, Senhor, mais profundo. Que a minha vida flua mais com a tua unção. Que a minha vida flua mais com a tua unção. Que a nossa vida flua mais com a tua unção, mais com teu poder. Mais com teu poder. Sim, Jesus, mais com teu poder. Pai, oramos a ti, Jesus. Mesmo afastados, Senhor, oramos como um só corpo, pedindo, clamando, assim como foi falado no culto da manhã. Pedimos a ti o Espírito Santo, Jesus. Pedimos a ti para que possamos ir mais fundo no mar do Espírito Santo. Pedimos a ti que esse Espírito Santo nos enche e não só nos encha, nos transborde, para que nós possamos assim transbordar pelo mundo, fazer a única coisa que Jesus nos pediu, para que possamos ir e pregar o Evangelho. Oh Pai, em nome de Jesus, como igreja, Pai, oramos a ti, Jesus, querendo ser mais como a ti, Jesus, querendo mais de ti, querendo chegar mais perto de ti, querendo ir além do teu amor, querendo ir além da tua graça, querendo ir a ti, Jesus, nos prostrando aos teus pés, te adorar, Senhor. Abençoa, Senhor, esta palavra aqui, que ela possa, Senhor, vir, encher o nosso coração, que ele possa estar aberto para recebê-la, Jesus. Abençoe o pastor Alex, que ele seja instrumento teu na vida de cada um que esteja assistindo ou que vá assistir esse vídeo, Jesus. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus, já agradecendo. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 3, do 7 ao 13. A versão que utilizarei será a NVI, Nova Versão Internacional. E há um propósito de compartilharmos ou meditarmos nesta noite em Apocalipse 3. Eu já explico a razão do propósito que temos na meditação da palavra do Senhor nesta noite. Apocalipse capítulo 3, a partir do 7. Estamos aqui no hall das 7 igrejas do Apocalipse, e do 7 até o 13 do capítulo 3 de Apocalipse, carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei.
visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo tem dito às igrejas. Cremos que é o Espírito Santo o que tem a responsabilidade de nos revelar a palavra de Deus. Seja a palavra revelada no momento de devocional, seja a palavra revelada no momento em que estamos no culto, em que a palavra está sendo pregada, ou que a palavra, num contexto de escola dominical, está sendo ensinada em uma classe. Cremos que é competência, é prerrogativa do Espírito Santo revelar a verdade de Deus, revelar as profundezas do conhecimento de Deus. E não seria diferente nesta noite, não seria diferente porque assim tem sido em todos os momentos em que temos nos reunido aqui no templo. Temos buscado a compreensão a partir da revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. E há alguns minutos atrás, eu disse que há uma razão pela qual nós estamos aqui mencionando uma das 7 igrejas do Apocalipse. E a razão é intencional, porque nós estamos nos aproximando do dia 31 de outubro, que não tem nada a ver com Halloween, com o Dia das Bruxas, até porque nós cristãos não acreditamos nessa cultura americana que foi introduzida aqui no nosso país. Nada contra a cultura americana. Há muitos pontos da cultura americana que eu pessoalmente e particularmente admiro. Se tiver um dia a oportunidade de conhecer os Estados Unidos da América, quero conhecer. Mas nós precisamos ter em mente aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que no dia 31 de outubro, nós comemoramos no calendário da igreja cristã o dia da Reforma Protestante. E nós, Igreja do Senhor, precisamos refletir a respeito da importância e do significado desta data. Porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo as 95 teses que contrariavam certas práticas heréticas da igreja hegemônica daquela época. Na verdade, Lutero, inspirado, alertado e recebendo a revelação do Espírito no estudo da palavra, começou a perceber que algumas práticas da igreja da época não eram práticas que tinham ali a bênção da palavra, não eram práticas que estavam sendo de acordo com aquilo que a palavra estava ensinando. Em um período em que uma vaga no céu estava sendo garantida para quem doasse um valor para a igreja oficial, Lutero também descobriu que a salvação era pela fé, era dada gratuitamente para todos aqueles e aquelas que crescem no sacrifício de Cristo Jesus, e que não era através do merecimento das obras praticadas, mas ela era pela ação, pela prática da fé de cada um, que a promessa da vida eterna seria confirmada, seria testificada. O que nós temos aqui, quando olhamos para a igreja de Filadélfia, são algumas marcas de uma igreja eficiente. Enquanto igreja, nós aqui em Campo Belo temos sido uma igreja eficiente? É uma pergunta retórica. Temos sido eficientes enquanto cristãos no nosso dia a dia? Enquanto cristãos no contexto da nossa família, e especialmente na vida daqueles que ainda não se entregaram a Cristo, nós temos tido um testemunho eficiente?
temos intercedido de uma maneira eficiente para que o Espírito Santo de Deus salve os nossos familiares que se desviaram, salve os nossos familiares que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo? No contexto da nossa vida escolar, da nossa vida acadêmica, profissional, no contexto da nossa vida social, o nosso testemunho tem sido eficiente. As pessoas têm sido impactadas por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós? Ou somos agentes secretos da graça? No local em que moramos, ninguém sabe que somos cristãos. No local em que trabalhamos, ninguém sabe nada, absolutamente nada a respeito da nossa fé. Não temos sido sal, não temos sido luz. Mas nós, às vésperas dos 503 anos da Reforma Protestante, podemos falar nesta noite a respeito de 3 marcas de uma igreja eficiente. É claro que existem muitas outras marcas, mas o tempo não permitirá que nós explanemos, que nós apresentemos, que nós pensemos em outras marcas. Por isso, eu fiz questão de separar 3 marcas de uma igreja eficiente. Todos nós queremos viver uma vida boa. Todos nós queremos viver uma vida de altos. Mas isto, meus irmãos e minhas irmãs, não sugere que nós não venhamos a enfrentar algumas tensões em nossa caminhada, que faz, inclusive, com que nós venhamos perder certas batalhas na vida. Porém, nós precisamos também ter a compreensão, nós também precisamos ter a atitude de nunca desanimarmos. Não perdermos de vista a presença de Jesus no meio da nossa batalha. Não perdermos de vista a presença de Jesus no enfrentamento de uma enfermidade. Não perdermos de vista a presença de Jesus diante de um contexto tão complexo que talvez nós estejamos vivendo no nosso dia a dia. Pois o nosso objetivo é triunfarmos sobre algo maior, que é a guerra. Triunfarmos sobre as guerras pelos valores do Evangelho, como sendo o único meio para gerarmos pessoas que conheçam a salvação através da transformação gerada por Jesus Cristo. Estes valores do Evangelho ou da fé cristã acabam por exercer um comando de comportamento que nos conduzirá consequentemente, meus irmãos e irmãs, a sermos a comunidade dos sonhos de Deus, a sermos a igreja eficiente que o Senhor deseja que nós sejamos. E para isso, para sermos uma igreja eficiente em um mundo corrompido, para sermos uma igreja eficiente no meio de tantos escândalos que acontecem aí nos arraiais protestantes e evangélicos, nós nunca poderemos nos isolar como se nós fôssemos melhores do que os outros. Nunca poderemos nos isolar como se fôssemos os únicos detentores de toda a verdade. É claro que nós acreditamos que a igreja pode ser e precisa ser a detentora de toda a verdade. A verdade é a palavra, a verdade é o ministério salvífico de Cristo. A verdade é aquilo que Cristo viveu, que Cristo executou, que Cristo obedeceu. A verdade é que ninguém pode ir ao Pai se não for através do intermédio, se não for através da intercessão de Cristo Jesus. A verdade nos leva à compreensão de que não há um outro intermediário tão eficiente que não seja apenas a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a chave que nos faz acessar o coração de Deus. Jesus é a chave hermenêutica que nos faz compreender Jesus de Gênesis a Apocalipse. Jesus é aquele que nos inspira a sermos uma igreja que possua marcas de uma igreja eficiente. Temos aqui e percebemos aqui Jesus no Novo Testamento andando com gente perdedora, Jesus andando com gente pecadora. Mas todas as vezes em que nós percebemos Jesus andando com gente perdedora e pecadora na sua vida ministerial, no contexto do Novo Testamento, nós encontramos um Cristo que está na disposição de mostrar para os perdedores e pecadores o caminho da verdade,
o caminho da transformação, o caminho do Evangelho, o caminho do reino de Deus, que não exclui, mas inclui e trata pecadores e pecadoras. E sendo assim, ao olharmos para a carta que João recebe de Cristo lá no exílio da ilha de Pátimos, nós encontramos aqui a igreja de Filadélfia. Visualizamos para a igreja de Filadélfia promessas do Senhor Jesus, promessas que são registradas por João e promessas que são enviadas para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, para o guardião das doutrinas da igreja. Nós vamos percebendo aqui que há neste bloco de versículos que João recebe na ilha de Pátimos como revelação de Jesus, promessas que são feitas à igreja triunfante, conforme nós percebemos nos versos de número 11 e 12. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus nos dias atuais continua nos lembrando enquanto igreja. Talvez não tenhamos pregado tanto a respeito da volta de Jesus ou da segunda vinda de Jesus como deveríamos pregar, mas nesta noite, às vésperas de completarmos os 503 anos da Reforma Protestante, Jesus continua através de João dizendo em Apocalipse 3: eis que eu venho em breve. Retenha o que você tem, segure o que você tem, para que ninguém tome a coroa da vida eterna. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Olha as promessas de Jesus para quem perseverar até o fim. Olha as promessas de Jesus para quem viver e se esforçar por viver uma vida de santidade. Olha as promessas de Jesus para a vida do homem íntegro, para a vida da mulher íntegra, para a vida daquele que busca comunhão diária e constante na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. Mais uma promessa para quem perseverar até o fim e receber das mãos de Cristo a coroa da vida eterna. Escreverei nele o meu nome. Podemos enxergar aqui no texto as marcas reconhecidas pelo Senhor, que fizeram desta igreja, da igreja de Filadélfia, uma igreja de gente eficiente. É muito bom termos uma estrutura como temos em Campo Belo, como você também pode ter aí na sua igreja local. É muito bom sabermos que enquanto metodistas nós temos uma canônica, nós temos regulamentos, temos regimentos, temos pastorais escritas pelos eficientes bispos e bispas da igreja. É muito importante sabermos que temos uma das melhores faculdades de teologia, não do Brasil, mas da América Latina. É muito importante saber que temos uma organização enquanto metodistas, mas muito mais importante do que uma boa faculdade de teologia, muito mais importante do que o MEC reconhecer o nosso curso de teologia como o melhor EAD do nosso país, muito mais importante do que termos um prédio, do que termos uma estrutura, é termos dentro das nossas estruturas, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos colégios, universidades, faculdade de teologia, um povo que é eficiente, meus irmãos e minhas irmãs. Muito mais importante do que termos presbíteros e presbíteras que são bacharéis em teologia, é termos presbíteros e presbíteras que tenham unção de Deus e sejam eficientes no exercício de seus pastorados. Muito mais importante do que termos uma sede nacional, do que termos estruturas para fazermos a missão, é termos gente comprometida e eficiente para servir e para glorificar o nome do Senhor. Acabamos de sair de uma comemoração do aniversário da nossa igreja. É claro que outubro, todo o mês de outubro é dedicado à comemoração do aniversário. Mas nós ainda estamos no mês de outubro, enquanto uma igreja que possui 59 anos de existência, de vida e missão neste lugar. Qual é a nossa eficiência? Qual é a eficiência dos nossos líderes, do ministério pastoral?
qual é a eficiência que nós temos para evangelizar este bairro, para salgarmos, para darmos sabor a esta sociedade tão insossa, tão sem graça, tão sem sabor. Só uma igreja eficiente recebe a aprovação de Deus. As marcas de uma igreja eficiente segundo Jesus, ou a primeira marca de uma igreja eficiente segundo Jesus, está na parte A do verso de número 8 do capítulo de número 3. E o que nos diz a parte A? Conheço as suas obras. As obras desta igreja, as obras da sua igreja, as obras da nossa igreja, da igreja em que nós congregamos, são obras eficientes. Qual é a nossa folha de serviço, meus irmãos e minhas irmãs, na condição de cristãos e de cristãs eficientes? O que faz uma igreja ser eficiente não é apenas a sua estrutura. A estrutura também é importante. Eu não estou desprezando o prédio que temos. Eu não estou desprezando a edificação física que mantemos aqui neste lugar. Tudo isso é importante. Precisa estar à disposição do reino, precisa estar à disposição da missão. Esta estrutura precisa gerar vidas, precisa salvar vidas, precisa salvar famílias, precisa salvar homens e mulheres. Mas o que faz uma igreja ser eficiente não é o seu mundo social carregado. O que faz uma igreja eficiente é o seu ofício de serviço. Nós não estamos aqui neste prédio e neste endereço para sermos servidos pelas pessoas que estão no nosso entorno. Nós estamos aqui para servirmos estas pessoas. Nós estamos aqui, se necessário for, para lavarmos os pés destas pessoas. Estamos aqui para prestar a nossa solidariedade. Estamos aqui para pregar o nome de um Cristo que tem o poder de transformar vidas, tem o poder de transformar lares, tem o poder de curar os enfermos, tem o poder de libertar os cativos de espíritos imundos e opressores. Isso está em Lucas, no capítulo 12, do 35 ao 38. A eficiência da igreja precisa ser a sua prestação de serviços. E antes de ler com você o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, meus irmãos e minhas irmãs, Lucas 12, se você quiser ir localizando aí. Quando nós falamos a respeito de uma estrutura que está a serviço do reino e das pessoas, eu tenho pensado, refletido e orado muito a respeito das salas que nós temos aqui, do edifício de educação cristã que nós temos aqui, que fica na maior parte da semana ocioso, sem ser utilizado. E aí nós então encontramos aqui o que vai nos dizer a respeito do serviço. Lucas 12, do 35 ao 38, que nos diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas cadeias, como aqueles que esperam no Senhor, para que Ele volte de um banquete de casamento, para que quando Ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Feliz do rebanho que quando o Senhor Jesus em sua segunda vinda se apresentar, encontrar o Senhor Jesus, estes servos vigiando, trabalhando, servindo. Assim como nos dias de Noé, que eles se divertiam, se casavam, davam-se em casamento, banqueteavam, festejavam, será também a volta do Filho de Deus. Muitos serão surpreendidos, muitas ovelhas serão reencontradas por Cristo, não numa posição de vigilância, mas numa situação de secularismo, numa situação de mundanismo, numa situação de esfriamento. E nos diz a palavra de Deus que feliz na volta de Cristo serão aqueles cujo Senhor os encontrar vigiando quando Ele voltar. Eu lhes afirmo que Ele se vestirá para servir, fará com que eles se reclinem à mesa e virá servi-los. Além de Jesus estar
voltando para arrebatar e buscar a igreja, há uma promessa de que Jesus está neste propósito de voltar pela segunda vez para nos buscar. Há um propósito no coração do Pai e do Filho de que nós, se encontrados formos vivendo uma vida santa, íntegra e justa, Jesus nos levará para uma nova dimensão e haverá de nos servir. Até porque Apocalipse também vai nos dizer a respeito da ceia do Cordeiro. Todos aqueles e aquelas que forem arrebatados, que forem achados em graça pelo Senhor Jesus, vão desfrutar da promessa da vida eterna, e haverá nos céus, para aqueles que forem arrebatados, para aqueles que forem salvos, haverá nos céus uma grande ceia, uma grande mesa, em que milhões de cristãos estarão ali assentados naquela mesa, e há uma promessa de que na grande ceia, em um outro momento que não diz mais respeito a este contexto físico, mas metafísico, lá na glória, lá na presença de Jesus, o Senhor Jesus haverá de servir a ceia para os vencedores e as vencedoras. Os cristãos eficientes que forem arrebatados na segunda vinda de Cristo, serão servidos por Cristo no grande banquete, na grande ceia. O Cordeiro de Deus será aquele que nos servirá. É promessa de Deus. 38, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Nós não podemos perder a dimensão de que estamos aqui para servirmos e não para sermos servidos. E felizes daqueles que, quando Cristo voltar, forem encontrados vigilantes, servindo, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida justa, uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida firmada na verdade e não na encenação, e não vivendo uma vida mascarada, uma vida que não demonstre ser a realidade daquilo que se passa no interior. Meus irmãos e irmãs, pautada pelo conhecimento daquele que verdadeiramente sabe todas as coisas, a igreja precisa continuar servindo com excelência, centrada em obras que denotam uma gama de responsabilidades, às quais a igreja responde positivamente. Nós precisamos continuar fazendo o nome do Senhor conhecido neste lugar. Pelo fato de viver eficientemente, a igreja de Filadélfia tinha ciência de que a sua fé deveria ser precedida por obras. Não apenas fé, mas uma fé acompanhada por obras. Uma fé acompanhada por assistência. Uma fé acompanhada pela solidariedade. Uma fé acompanhada pela hospitalidade. Uma fé acompanhada pela alegria com aqueles que se alegram, uma fé acompanhada pelo choro com aqueles que choram, uma fé acompanhada pelo sofrimento com aqueles que sofrem, uma fé acompanhada de louvor contemporâneo, espontâneo e cheio do desejo de adorar e se render diante da presença daquele que é e daquele que sempre será e daquele que está prestes a voltar para se reencontrar com a noiva que é a igreja de Cristo. Porta aberta refere admissão ao reino e oportunidades que a comunidade de Filadélfia não desperdiçava. A igreja em Filadélfia era especialista em não perder a oportunidade de ser sal, de ser luz, de ser igreja libertadora, de ser igreja transformadora, de ser igreja resiliente, de ser igreja serva, de ser igreja modelo, de ser o paradigma presente naquela sociedade. Só uma igreja servidora pode receber a aprovação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando-se assim uma igreja eficiente. Só tornar-se-á uma igreja eficiente aquela que é serva, aquela que aprendeu a considerar o outro melhor, maior do que ela. Mas além da prestação de serviço, que é a marca de uma igreja eficiente, nós encontramos aqui a segunda marca de uma igreja eficiente, que está na parte B do verso 8. E aí nós voltamos novamente lá para o texto de Apocalipse 3, parte B do verso 8. Eis que coloquei
diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. A segunda marca de uma igreja eficiente é a lealdade. Ser igreja serva é importante, mas além de ser igreja serva, nós precisamos ser uma igreja leal. Temos sido leais ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem sido leal ao seu esposo? Você, esposa, tem sido leal ao seu esposo? Nós, cônjuges, temos sido leais aos votos que um dia nós fizemos quando contraímos o matrimônio diante da presença de Deus e de testemunhas no altar de uma igreja? Temos sido leais uns aos outros? Eu, pastor, tenho sido leal aos meus líderes, os nossos líderes têm sido leais à equipe pastoral. O que faz uma igreja ser eficiente não é o seu tamanho. O que faz a igreja ser eficiente não é a sua estrutura, não são os seus imóveis, não são os seus bens. O que faz uma igreja ser eficiente não é a sua localização, e eu não estou desprezando nada disso, tudo isso também é importante, mas não é o principal, não é o primordial. O que faz uma igreja eficiente não é o seu raio de influência, mas o seu compromisso com a palavra de Jesus. Qual é o meu nível enquanto igreja do Senhor com a palavra do meu Cristo, com a palavra do meu Senhor, com a palavra do meu Salvador? Eu sei que há muitos profissionais que se esmeram em serem leais às normas da empresa, em serem leais aos seus patrões. Eu sei também que há muitos patrões que se esmeram, se esforçam em serem leais aos seus funcionários, porque enxergam que ali cada funcionário representa famílias que precisam de um sustento, que precisam de uma provisão, que precisam de um amparo. Mas, embora nós também tenhamos que ser leais às autoridades do nosso país, qual é o nosso grau, qual é o nosso nível de comprometimento à luz de mais um aniversário da Reforma Protestante? Qual é o nível da nossa lealdade às palavras de Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus Cristo? Mesmo em meio a situações de aparente fraqueza, a igreja em Filadélfia estava guardando a palavra de Deus. Ainda que viesse a enfrentar a oposição dos líderes, dos legalistas da época, a igreja em Filadélfia permanecia sempre guardando a palavra de Deus. A firmeza da igreja em Filadélfia estava também em não abrir mão de sua confissão de fé no Deus vivo. Só uma igreja que se mantém leal à palavra pode se tornar eficiente. Se a igreja metodista em Campo Belo continuar se mantendo leal à palavra, ela vai continuar sendo eficiente. Os cultos desta igreja, caso ela se mantenha fiel e leal à palavra, eles continuarão sendo eficientes, ainda que virtuais ou presenciais. Não importa. Se houver lealdade na vida do corpo pastoral, se houver lealdade no colegiado de líderes da igreja, se houver lealdade na vida das famílias, se houver lealdade dos membros desta igreja para com a palavra de Deus, esta igreja será eficiente, continuará exercendo influência positiva, libertadora e transformadora na sociedade. Mas a terceira e última marca de uma igreja eficiente está nos versos 9 e 10 de Apocalipse 3. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A terceira e última marca que nós analisamos nesta noite de uma igreja eficiente é a sua atenção com a perseverança. O que torna uma igreja eficiente não é o seu poder de realização expansiva, mas a sua determinação em ser uma igreja perseverante.
Ou vai dizer que nos 59 anos de vida e missão da Igreja Metodista em Campo Belo, tudo foi muito fácil, muito gostoso? Não. Existiram espinhos, dificuldades, perdas. Existiram momentos em que os concílios talvez não conseguiram chegar no mesmo entendimento a respeito de um tema que foi muito importante. Talvez, nos 59 anos de vida e missão desta igreja, nem todas as reuniões de coordenações local de ação missionária foram reuniões fáceis. Existiram momentos de embates, de dificuldades, de problemas, de altos e baixos. Mas ela entendeu, porque estava determinada a ser uma igreja perseverante. Tiago 1, do 2 ao 4, vai nos falar um pouco a respeito disso. Como nós já estamos quase encerrando a reflexão, eu vou me dar o direito de também ler esta referência, não deixando que ela seja apenas citada para que você leia depois. Tiago 1, do 2 ao 4 nos diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Mesmo em meio aos opositores do falso, do pseudo-judaísmo, que se opunham à fé dos cristãos, conforme nós lemos no verso 9 do capítulo 3 de Apocalipse, mesmo marcada por atitudes de obediência consciente, a exortação foi feita pelo mestre, conforme nós percebemos também em Tiago, na parte A do versículo 10 do capítulo 3, olha só, nós voltamos para Apocalipse 3 de Apocalipse, verso 10, a parte A. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, o que resultará nas promessas de proteção do Senhor diante dos quadros alarmantes de perseguição que surgiriam para a igreja em Filadélfia, foi a sua atenção para com a perseverança. Estamos sendo alertados de que vamos enfrentar momentos difíceis, assim como outras comunidades que estão no entorno e que estão sendo criadas e formadas e iniciadas, mas nós vamos continuar mantendo uma atenção redobrada para com a nossa perseverança. Aconteça o que acontecer, vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, e não vamos arredar o pé. Aconteça o que acontecer, ainda que eu esteja sentindo falta dos cultos presenciais, mas na condição de membro desta igreja que eu amo em Campo Belo, eu vou aguardar um momento em que vou, juntamente com todas as demais famílias que estão ou não no grupo de risco, nós vamos voltar a cultuar, e eu não saio desta igreja, porque eu assumi um compromisso de atenção em perseverar, custe o que custar. Só uma igreja que persevera é uma igreja que pode usufruir da aprovação divina, tornando-se assim uma igreja eficiente. Eu quero concluir esta palavra dizendo que, se quisermos seguir os passos da igreja de Filadélfia, nós precisaremos rever a maneira como estamos nos conduzindo como igreja. E há um tempo oportuno que está diante de nós. Desde a nossa chegada em fevereiro, nós estamos construindo um plano de gestão eclesiástica e missionária para o quinquênio, para os próximos 5 anos. Este plano veio através do ministério pastoral, foi compartilhado com os líderes da igreja, mas construir um plano de gestão eclesiástica e missionária é uma excelente oportunidade que nos é dada de revermos a maneira como nós estamos nos conduzindo como igreja. Quando nós elaboramos um plano de gestão eclesiástica e missionária, nós temos a oportunidade de repensarmos a nossa história de caminhada, de repensarmos o nosso papel profético enquanto igreja neste lugar, de atrelarmos a este plano de gestão as verdades
que marcaram a igreja triunfante de Filadélfia. Precisamos encarar com mais seriedade a nossa folha de serviços. Precisamos encarar com muita honestidade a nossa paixão e a nossa lealdade para com a palavra do Eterno, além, é claro, de nunca cedermos às pressões. Caminhada pastoral para todos os pastores e pastoras que têm o chamado é uma caminhada desafiadora. Eu sei que todos os pastores e pastoras que passaram por Campo Belo tiveram também os seus desafios. Tiveram que lidar com pressões, com situações inesperadas, ou com algumas tragédias já sabidas e anunciadas. E em São José dos Campos, em meio a muitos desafios da igreja local e do distrito, tivemos a oportunidade de conhecer e de nos aproximar do pastor Carlito Paes, que é o pastor sênior e titular da igreja da cidade. Uma mega igreja, uma igreja com mais de 6.000 membros na cidade de São José dos Campos. Mas pensa em um pastor acessível, pensa em um pastor com visão de reino, pensa em um pastor humilde, que não se dobrou, que não se vendeu pela grande estrutura que, com muito trabalho, juntamente com a sua comunidade, eles construíram lá em São José dos Campos. E tive algumas oportunidades de ir até o gabinete do pastor Carlito, uma delas com a Raquel, sempre muito bem recebidos, ele acolhe muito bem, mas em meio a alguns desafios que estávamos enfrentando, em razão da amizade, da confiança, eu compartilhei com ele algumas dificuldades, e um dos conselhos que eu trago até hoje, que o pastor Carlito me deu em um momento muito difícil da vida ministerial, foi: Alex, nunca ceda à pressão dos opositores. Jesus nunca cedeu à pressão dos legalistas de plantão que queriam abortar o seu ministério. E eu quero também chamar a atenção de você que é membro desta igreja perseverante, a você que é membro desta igreja serva, a você que é membro desta igreja que é leal à palavra de Deus. Nunca ceda às pressões dos opositores. Precisamos encarar com mais seriedade a nossa paixão, além, é claro, de nunca cedermos às pressões, nunca cedermos aos opositores, nunca cedermos àqueles que são da sinagoga de Satanás, aos mentirosos, aqueles que não querem viver uma vida de santidade e ainda querem nos arrastar para o abismo que eles estão vivendo. Vamos continuar exercendo a nossa unção e autoridade sobre a vida deles, de maneira que as escamas que estão sobre os olhos deles caiam por terra. Venham elas de onde vier, venham as pressões de onde vier, vamos continuar exercitando perseverança em nossa caminhada com o Mestre Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que tenha misericórdia de nós, e que nós, igreja, tenhamos as marcas da eficiência: serviço, lealdade à palavra e atenção redobrada com a perseverança. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Nós vamos louvar, e depois do louvor eu quero orar pela sua vida, para que as marcas de um cristão eficiente estejam impressas sobre as tábuas do seu coração. Não se esqueça: serviço, lealdade à palavra e também, meu irmão e minha irmã, atenção com a perseverança. Louvemos. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta
sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Senhor, nós estamos às vésperas de mais um aniversário em que comemoramos a reforma protestante promovida por Lutero em 1517. E nós te glorificamos porque lemos na mensagem desta noite a carta à igreja em Filadélfia. E olhando para aquela igreja, nós encontramos marcas de uma igreja eficiente. Encontramos a marca, Senhor amado, do serviço, a marca da lealdade à palavra e a marca, Senhor, da atenção para com a perseverança. Cremos que temos, pela graça do Senhor, sido igreja relevante neste lugar, mas nós cremos que podemos avançar muito mais. Cremos que a nossa estrutura pode servir muito mais. Cremos que a nossa estrutura pode gerar muito mais vida, através de novas frentes, através, ó Pai, da ampliação do trabalho social, através, ó Deus, de uma escola dominical forte e contemporânea, através de cultos em que nós tenhamos a liberdade para a ação do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, não permita que nada venha engessar os nossos cultos, não permita que nada venha nos afastar dos caminhos da santidade. Senhor, que a espontaneidade continue sendo uma marca forte na vida desta igreja, que a unção que permanece sobre a vida deste ministério de louvor e adoração seja uma unção que prevaleça, seja uma unção que venha, Pai, romper com as quatro paredes, que o louvor continue sendo profético, que o louvor continue cumprindo com o seu papel de preparar o coração para a palavra que transforma, a palavra que não pode voltar vazia. Senhor, que esta igreja seja uma igreja marcada pelo Teu Espírito Santo, que a marca do Teu Espírito Santo continue sendo aprofundada na vida da Tua igreja, que a marca do Teu Espírito Santo continue levando homens e mulheres, Deus, ao serviço, à lealdade à palavra e à atenção redobrada para com a perseverança. Senhor, nós abençoamos os lares, abençoamos as vidas. Queremos declarar que caia por terra todo o esfriamento espiritual, a começar na minha vida, a começar de nós que estamos no templo nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja continue sendo eficiente, que esta igreja continue sendo bíblica, que esta igreja continue sendo serva, que esta igreja continue sendo perseverante, Pai. Que a reforma não fique presa a uma data comemorativa, mas que a reforma seja diária, que a reforma seja constante, que a reforma promovida por Lutero há 503 anos atrás continue sendo uma reforma diária promovida pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, tem a liberdade de reformar o nosso caráter, de reformar os nossos valores, de reformar a nossa espiritualidade, de maneira que ela seja sadia, de maneira que a espiritualidade de cada um de nós seja equilibrada, seja serva, seja leal, seja perseverante, em nome de Jesus. Assim como a igreja de Filadélfia foi instruída através da revelação recebida por João na ilha de Pátimos a não ceder às pressões dos opositores, dos legalistas e dos falsos religiosos. Senhor, que nós não venhamos ceder às pressões do mundo, às pressões do capitalismo, às pressões do mercantilismo, às pressões de filosofias infundadas e que não têm nenhuma roupagem, ó Deus, evangélica. Senhor, que a Tua bênção permaneça e prevaleça sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo. Tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. É a nossa oração e por tudo, graças Te rendemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, por você ter permanecido firme aí neste momento de ministração da palavra e neste momento de louvor e adoração. Glória a Deus. Então não nos esqueçamos que dia 31 continua sendo uma data muito importante para nós cristãos, protestantes e evangélicos. Já pensando, em
encerrarmos o nosso culto, porque nós estamos vencendo aqui todos os expedientes, enquanto o povo de Deus que se reúne para adorar, embora o culto não termine com a bênção, porque ele deve continuar na sua casa, na sua vida e na sua semana. Queremos nos alegrar com os aniversariantes. No dia 26/10, o João Pedro fará aniversário. No dia 27, Vanessa e Adailton também vão completar aniversário de casamento. No dia 31/10, a nossa irmã Lígia completará ano de vida, a Ágata no dia 31/10 e também no dia 31/10 a Marlene. São 3 aniversariantes. E também louvamos a Deus pela vida do nosso irmão José Marcílio e Maria Ione, lá do Rio de Janeiro, que vão completar o aniversário de casamento no dia 31/10. E nós queremos agradecer a Deus por estas vidas preciosas e pela sua vida que também nos visita nesta noite. Eu também, antes da oração, quero aqui reforçar a nossa gratidão pelos irmãos que estiveram presentes no culto desta manhã. Eu fiquei sabendo que algumas pessoas estiveram presentes aqui no nosso culto presencial, e eu quero citar novamente o nome destas pessoas que estiveram no culto presencial hoje pela manhã. A vida da Melina, queremos louvar a Deus também pela vida do Vitor. Também agradecemos a Deus porque a nossa irmã Erenilda esteve hoje pela manhã, a Joana, a Vanessa de Lazari, o nosso irmão Luiz e aqueles e aquelas que compõem o nosso staff, que estão aí no backstage trabalhando para que tudo aconteça para a honra e glória do Senhor. E não se esqueça, eu reforço isso, domingo que vem você pode estar aqui no nosso culto presencial, basta apenas que você possa dar o seu nome, ligando na secretaria ou confirmando através do nosso WhatsApp. Vai ser um grande prazer, uma grande alegria celebrar a Deus aqui com você no próximo domingo, participando da ceia do Senhor. Vamos orar? Pai, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e agora queremos te render graças pela vida do João, da Vanessa, do Adailton, da Lígia, da Ágata, da Marlene e pela vida do José Marcílio e Ione, que vão completar aniversários, vão completar primaveras. Que não falte graça, saúde, paz e prosperidade sobre a vida destes nossos irmãos e irmãs. Também pedimos a tua bênção sobre a vida daqueles que estão nos visitando nesta noite. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado, Pai, pela reforma protestante. Obrigado pelo legado deixado por Lutero, que permanece um legado muito vivo na vida do povo de Deus, particularmente dos cristãos protestantes e evangélicos. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos pedindo a tua bênção para esta nova semana, que já teve início nas nossas vidas. Que o Senhor nos conceda graça, unção, que o Senhor nos conceda, Pai, a direção que precisamos para todos os dias das nossas vidas. Assim nós oramos e por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça e prevaleça sobre a sua vida, casa e família, hoje e para todo sempre. Amém. Eu preciso